Fique com a gente. Assista agora Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. Quando se fala em turismo de negócios e pensamos, o turismo nosso de lazer, o mais conhecido, ou pelo menos o convencional, será que eles podem fazer uma ponte? Será que é possível no turismo de negócios propagar o turismo para outras áreas e possibilitar o desenvolvimento de um setor que o Brasil é precário? E as pessoas envolvidas no turismo? Esse foi o tema da palestra de Tony Sandro de Oliveira, que é presidente do Convention Visitors Bureau de São Paulo, que está aqui comigo hoje. Tony, obrigado pelo convite aqui da Opinião. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado a vocês. Tony, você falou sobre os chamados locais atrativos que podem servir para os negócios e, ao mesmo tempo, eles podem se expandir, enquanto o turismo, por exemplo, de lazer. Como é que funciona esse endereço convidativo, esse local que pode, além dos negócios, promover outro tipo de turismo? Então, conforme a palestra de hoje, nós destacamos muito os destinos existentes. Você tem um destino que é hospitaleiro, você tem aqueles destinos com alma, você tem um destino de experiência, mas o nosso negócio, principalmente em cidades que trabalham muito com economia, trabalham muito do lado financeiro, elas são muito vocacionadas a esse turismo de negócios. E aí se torna uma cidade hospitaleira. Por quê? Porque ela pode aproveitar o turismo de negócios e transformar esse homem de negócios num visitante da cidade. O grande desafio nosso é sempre transformar um viajante num visitante. E a hora que ele participa de uma feira, de um congresso, de um evento, ou até mesmo vem à cidade fazer algum tipo de negócio, alguma reunião, ele tem que descobrir o que a cidade pode oferecer para ele além do trabalho. Cada vez mais o homem de negócio, ele procura desestressar, ele não está 24 horas a serviço de uma empresa. Ele precisa descobrir, ele precisa conhecer. E hoje, graças à internet, muita gente, ao fazer uma visita a uma cidade, ele procura algumas opções, algumas alternativas que ele pode também descobrir algo diferente que ele não conhecia. Ele pode encontrar as pessoas desse ambiente que ele está passando por ali, por causa de algum tipo de negócio, empreendimento, ele pode encontrar um atrativo. Quer dizer, o grande atrativo desse turismo são as pessoas. Turismo são pessoas. Na verdade, o ato de servir, de ser servido, está na essência do que é um turismo. E a hora que você pega o taxista e transforma esse taxista no embaixador da cidade, onde ele é um anfitrião da cidade, a hora que alguém desce do aeroporto e já entra num táxi onde o taxista faz parte da cidade, ou a hora que você chega num hotel e o recepcionista também faz parte da cidade, a pessoa se sente muito bem acolhida, muito bem recebida. A hora que o hotel entrega algum cupom de desconto, de alguma dica do que fazer na cidade, a hora que ele vai no restaurante, o garçom atende ele bem, ele começa a se tornar, ele começa a perceber que a cidade tem uma coerência em si. Existem algumas cidades que é um sucesso em turismo no Brasil, que o turismo faz parte da escola do primeiro grau. No ensino primário já existe aula sobre turismo. E a hora que você transforma essa criança num cidadão, com certeza ele observa que um turista, ele é uma pessoa que traz economia nova, ele traz dinheiro novo para a cidade. E o que a cidade ganha com isso é que ela prospera. Trazer alguém que gasta seu recurso dentro da cidade, e no caso do homem de negócio, que ainda pega a nota fiscal e isso entra para os cofres públicos, na verdade você está contribuindo para o desenvolvimento do destino. Quando você fala de pessoas, você falou que as pessoas passam a ser um atrativo, esse atrativo que as pessoas são, ela se desdobra em vários tipos de serviços. Você falou do motorista de táxi, de um atendente, as pessoas que no dia a dia nem sempre elas estão conversando ou falando a mesma língua para ser atrativas. Como é que você qualifica essas pessoas? Como é que você prepara essas pessoas? Esse é o grande desafio. Criar ações integradas de hospitalidade. Como é que se faz isso? O Convention Bureau ele tem uma grande oportunidade, porque o Convention Bureau ele agrega todo tipo de empresas e de tipo de estabelecimentos. Ou seja, enquanto existem as entidades que são classistas, por exemplo, uma BH que trabalha para defender os interesses de um hoteleiro, uma Brasel que defende os interesses de um restaurante, o Braf que defende os interesses de uma feira. Ou seja, para cada negócio existe uma entidade que cuida dos seus interesses.
Os convention bureaus, Maringá, o Convention Bureau de São Paulo e no mundo todo, trabalha para ser uma entidade mercadológica. Ela respira marketing, ela promove destinos. A hora que ela tem o interesse que se torna comum para todos os players desse mercado, um interesse comum para toda essa cadeia produtiva do turismo, isso facilita muito, porque ninguém é contra ganhar dinheiro e ninguém é contra trabalhar bem para receber bem as pessoas. Então, o grande desafio dos convention bureaus é criar essas ações integradas de hospitalidade, onde ele pode informar ao taxista, ao recepcionista, ao vendedor, ao balconista, ao próprio policial militar, ou seja, todo mundo que tem um contato direto ou indireto com o visitante, ele tem que ser integrado. Até mesmo um frentista de posto de gasolina, quando as pessoas viajam de carro, elas param em posto para perguntar e ter informação. A hora que um frentista fala, fica próximo àquele centro cultural, ou perto do Teatro X, ou perto daquele museu, você começa a inserir dentro da comunidade o interesse total em mostrar que a cidade tem qualidades, tem produtos e tem atributos que podem ajudar o visitante a descobrir coisas que ele jamais descobriria se ele não fosse informado. Agora, você tem uma cadeia produtiva que exige uma coisa chamada qualificação de mão de obra. E, ao mesmo tempo, sintonia para que você possa, né, encaminhar essa pessoa, esse elemento que vem visitar a cidade por negócios, para que ele tenha um direcionamento mais correto. Ou seja, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, ao mesmo tempo essas empresas e entidades têm que sentar para fazer um planejamento. O Convention tem esse papel também de fazer esse planejamento? Total, mas essa mobilização é uma mobilização automática. Não existe salvador da pátria. Não existe ninguém que vai chegar e falar, lidero a cadeia produtiva do turismo, então vamos agora atender, é assim, assim, assim. Não existe isso. O turismo ele é feito de pessoas e as pessoas têm que ter a sensibilidade de que gente nova na casa precisa ser bem recebida. É como uma casa, né? A hora que um chefe de família convida alguém para vir à sua casa, ele tem que avisar a família de que está chegando visita, para arrumar a casa, para deixar em ordem e até mesmo os outros cômodos serem informados de que a visita pode ir ao toalete, que a visita pode ir até o quintal, que a visita pode até dormir e se hospedar. Mas para cada cômodo precisa estar sabendo que tem visitante. É o visitante até na hora de estacionar o carro na rua ou não. Um destino é exatamente uma casa. Todo mundo precisa saber que chegou visita. E saber também onde ficam os cômodos da casa, porque uma das coisas importantes também é que você às vezes tem naquela cidade pessoas que não conhecem o potencial que a própria cidade tem. Isso acontece muito? Acontece porque nem sempre o habitante conhece tão bem o seu próprio destino. A hora que o habitante se torna o seu próprio turista, a hora que o habitante vai ao centro da cidade ou faz alguns roteiros que é oferecido para o visitante, mas é que ele nunca pegou a família dele e fez, a gente tem que começar pela parte primária. O ponto A é, o morador precisa descobrir os encantos de sua cidade, precisa amar a sua cidade. A partir daí fica muito mais fácil receber as pessoas e fica muito mais fácil mostrar a elas coisas que até então não são oferecidas por falta de divulgação. Doutor, você falou do turismo de negócios. Antes da nossa conversa, eu falava com o doutor sobre a comparação entre o turismo de negócios e o turismo convencional que a gente tem, onde você tem lá um ambiente atrativo, né, uma grande cachoeira, um monumento histórico, e as pessoas costumam ser atraídas por esse tipo de visitação. E você coloca assim, o Brasil ainda está muito mal nisso. Tá? É possível estender esse turismo de negócios, essa prática, esse profissionalismo, e ele tem que chegar a esse turismo de lazer também? Como é que a gente avalia esse turismo de negócios em relação a outro turismo, que o Brasil tem um potencial tão grande? Tem potencial, ele precisa ser bem trabalhado e bem promovido. O segredo de quando você tem uma cidade como Maringá, como São Paulo, que é muito visitada por homens de negócios, é muito mais fácil que essa pessoa possa desfrutar também o lazer. Com isso ele deixa na economia da cidade até recursos a mais do que um visitante comum. O visitante comum, claro que é importante, mas o recurso que ele deixa é bem menor do que um homem de negócio, um executivo que vem à cidade. Mas em ambos os casos, o que a gente precisa pensar é que turismo é negócio, turismo é dinheiro. Turismo é fator econômico e não é o turismo de receber bem e achar que as pessoas são reis e achar que servir é o papel de atender bem o turista. Isso é pouco. Turismo é fazer com que a economia possa sobreviver através dela. Da lojinha, dos souvenirs, do atendimento, do bom restaurante, da boa gastronomia, do bom transporte, ou seja, é uma cadeia toda que ela pode se envolver desde que as pessoas entendem que cada um tem que fazer o seu próprio papel. Às vezes o empresário fica esperando uma entidade criar um programa de treinamento para capacitar as pessoas para saber receber bem o visitante. Não é nada disso. O próprio empresário precisa saber que se ele tiver uma equipe de excelência, uma equipe que atenda bem, que receba bem, com certeza ele vai conseguir fazer com que o negócio dele prospere.
Recentemente estava numa feira de turismo numa cidade do interior de São Paulo e a balconista fala assim: o que está acontecendo essa semana na cidade? Fala: está tendo uma feira, está vindo agentes de viagens do interior de São Paulo todo e vai até amanhã essa feira. Falei: nossa, vou ter que trabalhar amanhã? Falei: como assim? Nossa, vou ter que trabalhar amanhã? Que bom que você vai trabalhar amanhã, porque você vai ter cliente, você vai ter negócio, você vai ter comissão. Então a leitura é: turismo é business. Turismo não é apenas o meu rei, turismo é ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro as pessoas precisam entender que tem uma oportunidade na mão que muitas vezes passa despercebida. O turista está passando e as pessoas nem sempre veem esse turista como alguém que vai deixar recursos para a cidade. Na sua avaliação, o Brasil, pensarmos no turismo no Brasil, ainda falta muito desse profissionalismo? Nós estamos caminhando para isso mais rapidamente. Nós temos dois grandes eventos, um ano que vem, que é a Copa do Mundo, depois Olimpíadas, por mais que sejam eventos vinculados ao negócio efetivamente, mas eles vão mexer com a estrutura turística. Estamos preparados? Sim, o mega evento, os megas eventos, eles são, na verdade, um pretexto para que as pessoas tenham uma data definitiva, que o setor público tenha uma data de compromisso de entregar algumas obras que até então estavam pendentes. A hora que o governo tem a obrigação de entregar, fica mais fácil acelerar esses projetos para que depois da Copa a gente tenha aí um legado de muitas oportunidades. Lá em São Paulo a gente ganhou o Congresso do Rotary para 2015, muito em função de que a Copa é em 2014. Ou seja, são 40 mil pessoas que estarão vindo para o Brasil, em São Paulo, porque com o pretexto da Copa sabem que a cidade vai estar com uma infraestrutura muito mais adequada para receber esses 40 mil que vêm do mundo todo. Isso vai dar crédito, dar uma espécie de selo de qualidade. E dar sustentabilidade na ação. Os mega eventos, eles são pretextos, eles são importantes para a cidade cair a ficha e perceber de que é importante. Por exemplo, aqui vai ser uma das cidades de treinamento. Vai ter muito jornalista do país que estiver jogando. Esses jornalistas vão estar falando bem da cidade ou falando mal da cidade. É importante que a cidade se mobilize para mostrar o que tem de melhor dela. Porque, de repente, quem estiver aqui vai falar assim: descobrimos uma cidade no interior do Paraná que é fantástica, e você pode atrair muita gente de fora para cá. Então, não precisa fazer propaganda, não precisa gastar dinheiro. O que precisa é falar com os formadores de opinião. Esses formadores de opinião estimulam as pessoas a virem. E quando você faz com que um formador de opinião fale bem num destino, não tem dinheiro que pague na publicidade. Tem que fazer um trabalho bem feito. Fundamental. Agora, quando nós falamos disso, uma última questão, você falou de Maringá, por exemplo, a Copa do Mundo das cidades. Então significa que o turismo é um empreendimento e um investimento que não termina nunca. Porque a gente tem que sempre pensar que o ser humano com que a gente trabalha é a nossa maior propaganda. Então implica que você tem que fazer um trabalho com pessoas mais do que com lugares, mais do que uma infraestrutura, claro que ela é importante, é o ser humano. Olha, os árabes não são bobos. Os árabes estão deixando de olhar o petróleo como seu principal fator econômico e estão transformando Dubai e outros destinos lá da região em polos turísticos. Eles estão transformando aquelas regiões em turismo porque eles sabem que um dia o petróleo deixa de ser a máquina principal de fomento econômico e que o turismo passa a ser essa segunda máquina. A hora que a gente tiver essa visão de que turismo é muito mais do que só receber bem e criar encantamentos, a gente prospera. Quando você vai para os Estados Unidos, uma ponte que foi construída tem a história, tem o brinde, tem o material, tem brinde, tem tudo aquilo que se fala da ponte. Quando o artista passa por algum local, tem uma série de coisas contando a história daquele local, as pessoas pagam para levar uma lembrança daquele local. A gente ainda é muito fraco nisso. A gente não é uma aldeia onde a gente bate os tambores e solta fumaça. Talvez está faltando um pouco no brasileiro esse estímulo de mostrar de que as riquezas que nós temos são muito mais encantadoras do que em outros destinos. Mas para isso o empresário precisa ter essa visão. E aí a gente tem todo um esforço para isso. O que não se pode é esperar que o governo seja o líder dessa ação. Quem tem que tocar é a iniciativa privada. A iniciativa privada tem todas as condições de fazer isso sem precisar do setor público. O setor público pode estimular, pode orquestrar e dar infraestrutura para que isso aconteça. Mas o mais importante é que o empresário tenha consciência de que se depende única e exclusivamente dele. Ele não fica esperando um salvador da pátria para fazer com que o negócio dele prospere. Ele tem que prosperar. Conversei com o Tony Sandro de Oliveira, que é presidente do Convention Visitors Bureau de São Paulo. Ele falou um pouco sobre a importância do investimento em pessoas no turismo. Ele fez palestra em Maringá falando exatamente disso, como pegar um destino e fazer um destino ficar acolhedor e criar, nisso, bons negócios. Sandro, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Opinião. Obrigado a você e vamos lá.
Até o nosso próximo programa. Você assistiu Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.